Hello, pessoal! Eu sou a Teacher Sofia e na aula de hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre como os poemas podem nos ajudar a sair do nível intermediário de inglês e elevar o nosso nível na língua inglesa. Uma coisa que me ajudou a ser fluente em inglês foi sempre pegar textos difíceis, um pouco acima do meu nível, e estudá-los profundamente. Se você não quiser perder outros vídeos que vão elevar o seu inglês, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram também, que é teachersofia.h. O poema que eu trouxe para vocês hoje é da Emily Dickinson, ok? Emily Dickinson é uma poetisa americana, nascida em Massachusetts, né? Então aqui tem até para vocês aprenderem já a pronunciar Massachusetts. Então a gente divide aqui, ó, claro, né, pelo som, né, que gramaticalmente é assim. Aqui a gente vai fazer som de chu, porque se fosse chu ia ser som de SH. Em inglês, esse é o som do sh. O som do CH sempre é som de ch. Por exemplo, igreja é church. Esse é o som do CH. Massachusetts. Aqui vai ter som de S normal. Sets. Massachusetts. Ela viveu de 1830 a 1886. Ela é uma das poetisas mais importantes da língua inglesa no geral, tá? O poema dela é muito lindo, ele fala sobre esperança, tá? É um dos mais conhecidos. É muito importante que você saiba dele para a cultura também. Eu vou recitar o poema uma vez aqui. Eu já tenho ele memorizado. É legal que se você tem interesse em melhorar muito seu inglês, você comece a memorizar também, tá? Você pode memorizar as estrofes, né? E depois ir juntando uma na outra, que vai dar certo, tá? Posso fazer um outro vídeo só sobre memorização também de músicas e poemas. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chilliest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Vamos começar pela primeira estrofe. Aqui nós temos o título também do poema, que é Hope is the thing with feathers. Talvez você não conheça essa palavra aqui, tá? Essa palavra significa penas, né? Pena em inglês, a pena do animal, é feather. E aqui tá no plural, feathers, penas. Hope é a esperança, né? Pode ser tanto o substantivo, a esperança, como o verbo ter esperança. Por exemplo, eu espero que você esteja bem. I hope you're feeling well. A gente pode usar para ser um verbo. Mas aqui tá como substantivo. E ela vai colocar a letra maiúscula nos substantivos importantes do poema. Hope is the thing with feathers. Esperança é a coisa com penas. Então, veja, ela vai falar que a esperança é uma coisa, ela não vai nomear o que é a esperança a princípio. Ela vai dizer que é uma coisa com penas. Ela poderia ter escrito Hope's the bird with feathers. É um pássaro com penas. Não, ela não quis falar dessa maneira, ela quis deixar um pouco escondido, né, o que é esperança, não nomeando totalmente. Hope's the thing with feathers. Aqui eu vou fazer com vocês uma coisa muito legal, que é separar as sílabas poéticas. Por que a gente faz isso? É importante para você entender como você vai pronunciar e juntar sons. Geralmente os alunos falam assim, os americanos falam muito rápido. Mas não é que eles falam rápido, eles juntam sons. E nos poemas nós podemos perceber isso perfeitamente, porque a gente precisa de um ritmo. Então, vem aqui comigo. Quando a gente tiver vogais juntas, nós vamos deixar como se estivesse sendo uma sílaba poética. Por exemplo, aqui, como que a gente lê? Ou como a gente fala isso? Hope is the thing with feathers. Ou geralmente a gente escuta Hope's the thing with feathers. A gente tem uma junção de duas vogais aqui. Hope is. Mesmo que você dê um tempo para enfatizar
isso aqui que ela colocou, né? Pra enfatizar. Mesmo que você dê essa pausa, vai juntar. Porque quando a gente fala as vogais, nós abrimos a boca, certo? E vai conectar. Até porque esse E aqui é mudo, tá? A gente fala hope. Hope, não hope, né? Hope. Né? Esse E, ele é mudo no inglês. O som que vai vir depois não é o som do E, na verdade. É o som do is. Hope is the thing with feathers. Então, mesmo que você dê um tempo, por conta das aspas, você vai ter que falar junto, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, de verdinho, vou separar que essa vai ser uma sílaba poética, tá bom? Não precisa se assustar, isso aqui vai te ajudar. E é bem legal de fazer. Hopes, the. Então, aqui a gente tem mais um, o the, né? Lembra que tem que fazer o som do TH, the. Hopes, the thing. Esses dois sons de TH são diferentes. Olha quanta coisa a gente pode aprender com um verso, galera. Um verso, tá? Então, olha lá. A gente tem dois sons diferentes. O som do TH aqui no the, ele tem som, ó. The. Já no thing, é só ar. Thing. A gente chama o que tem som de voiced e o TH que não tem som de unvoiced, né? Com som, com voz, sem voz. The thing. E esse G fica bem fraquinho, tá? Bem enfraquecido na hora de falar. A gente fala thing. Não tem um I no final, a gente não vai forçar. O som do G é g, mas vai sair fraco. Thing. Quase fugindo da boca, tá? With, mais um som do TH, esse aqui também é sem voz. Então, primeiro vamos separar essa sílaba aqui pra gente não esquecer. Thing. With. Cuidado para não separar aqui, ó, o THI do ING, por exemplo, ou o WI para cá, TH para lá, porque todas as sílabas precisam ter pelo menos uma vogal. Então não teria como separar with. A gente nem lê assim, né? With. É with. Hopes, the thing with feathers. Onde que tá a sílaba forte aqui? Será que é fe ou ders? Qual que é a sílaba que mais chama atenção? Pensa, eu gosto muito dessa dica, como se você estivesse chamando pra almoçar. Sabe a mãe que chama você pra almoçar? Fala, Sofia, vem almoçar. Então, a sílaba forte do meu nome é fi, Sofia, né? E aqui no feathers, obviamente, a gente tá no feathers, ok? Então, a gente vai parar aqui. A gente vai parar na última palavra e na sílaba forte dessa palavra, que a gente chama de tônica, tá? Porque é forte, sílaba tônica. Então ficou hopes the thing with feathers. Tá vendo que o resto fica meio sobrando? Daí a gente não vai colocar mais um risco no final aqui, tá? Não vai ficar. Se fosse feathers, daí a gente colocava, mas a gente não fala feathers, a gente fala feathers, tá? Então vamos contar quantos que a gente tem aqui. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5. Eu vou anotar aqui porque vocês vão ver que tem até um padrão, ok? Próximo verso. The purchase in the soul. Então, primeiro, vamos separar aqui. Ah, deixa eu falar desse vocabulário, né? Que vocês não vão conhecer nem a pau. Quem conhecer esse daqui, pelo amor de Deus, coloca nos comentários. Purchase. Purchase significa empoleirar, tá? Empoleirar. Quando o passarinho, quando o bird, né, o meu passarinho aqui, ele fica sentado num galho, né? Não vai dizer que você nunca ouviu essa palavra. Se você é do sul, tem aquela música lá do fundo da grota que fala, né? E uma saracura vai cantando empoleirada. Saracura é um pássaro, né? E tá empoleirada, tá parada, né? Em algum lugar. Então, veja aqui. Purchase. O verbo é to purge. Vem do verbo to purge. E se eu não me engano, o passado é purged com ed no final, tá? O passado. Veja que aqui tá com es no final. Por quê? Temos a regra do inglês. Para conjugar na terceira pessoa do singular, ou seja, a esperança é a coisa com penas que
empolera na alma, soul é alma. Então, a esperança que empolera, né? Então, se a esperança é uma coisa só, e é uma coisa da qual nós estamos falando, né? Primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa é com quem se fala, e terceira pessoa é do que ou de quem se fala. Então, se eu estou falando da esperança, esperança é uma coisa só, é terceira pessoa do singular. A gente tem que colocar ES no verbo, porque termina com CH. Né? Nos verbos normais, por exemplo, sei lá, like, a gente coloca S. Mas quando termina com CH, SH, X, Z também, se não me engano, né? Vou lembrar um verbo que termina em Z, Jesus amado, né? Nem sei se tem a regra com Z, eu sei que tem com O, na verdade, né? Teacher também não sabe tudo, né, galera? Goes. Se vocês sabem algum verbo que termina em Z, põe aí nos comentários, que eu não lembrei nada nesse segundo. Vamos lá. Então, hope is the thing with feathers that perches in the soul. Então, ela empolera na alma. Tá vendo que ela usou in? Então, in serve pra gente falar que tá na alma, dentro da alma. In significa dentro, né? Então, eu não posso usar pra falar... Ele não vai falar que tá em cima da alma, tipo, como se fosse em cima de um graveto, sei lá, né? Igual o passarinho ficaria. Ela fala que ela tá dentro, então ela tá falando de coisas internas. Obviamente, ela tá usando esperança como um passarinho ali pra usar como uma metáfora. That, também tem som do TH com voz. That purchase. Ó, purchase. Não pensa em português quando você vai fazer sílabas poéticas. Pensa no som que você tá ouvindo mesmo. Se você colocar a tua mão aqui embaixo, você vai saber. Quando tem as vogais, porque vai abrir a boca, né? Pur. E cada sílaba tem uma vogal. Por consequência, você vai entender melhor como funcionam as sílabas em inglês, tá? Ó, feathers, purchase, hope. Então, abriu só uma vez. Hope. Uma só. Se fosse hope, aí seria duas. Mas não é, não tem som de i no final. Por isso é importante fazer esse tipo de exercício para avançar o seu inglês num nível muito diferenciado, tá? In the soul. Soul. Tem uma sílaba só. Então, a gente vai deixar marcado aqui, tá? Porque não tem como a gente separar qual que é a tônica ou não, qual que é a sílaba forte ou não, porque só tem uma. Então, ela tem que ser a sílaba forte. And sings the tune without the words. Então, aqui, and, né? E canta, ó, tá vendo que não tá sing, tá sings com S no final, porque tá na terceira pessoa do singular. Esses alunos esquecem muito, então eles vão falar, por exemplo, ela gosta de chocolate, she like chocolate. Esquece de pôr o S, she likes. Tudo que é ele ou ela em inglês, ou daquilo que se fala, né, que é a terceira pessoa, a gente tem que pôr S nos verbos. É a forma de conjugado, do mesmo jeito que eu falo eu gosto, ela gosta, muda, né, o final do verbo. Em inglês também. A única diferença é que é 1000 vezes mais simples que o português, né? Então não vamos esquecer. The, tune, tune. Então, tune é uma sílaba só. Esse E tá aqui só pra que a gente pronuncie you e não igual sun, né? Sun. S-U-N. Sun. Fica som de E. Quando a gente bota o E no final, fica com som de you. Mute, que é mutar, por exemplo, né? Depois de tune, a gente vai ter without. Então, pensa aqui comigo. Without. São duas, né? Porque a gente não... Ó, tem aqui without. Até porque essa palavra é uma junção de duas outras, certo? Porque without significa sem. Então, né? E canta um tom, uma melodia, né? Sem palavras. Without, with significa com, a gente viu ali em cima. E out é tudo que é pra fora. Então, com fora é sem, né? É uma junção de duas palavras. Out é uma palavra que existe em inglês. Então, quando é uma junção de duas palavras, a sílaba fica dividida. Por exemplo, sun hat, que é um chapéu de sol, chapéu de praia. Você vai dividir o sun e o hat, duas sílabas, tá? Without. Aqui é a mesma coisa. The words. Vamos fazer o último verso dessa estrofe. And never stops at all. Ela é americana, então provavelmente esse T e esse A vai fazer um som de R. Quando a gente junta o T
com uma vogal, às vezes ele faz esse som de R, tá? At all. Mesmo assim, tem dois sons aqui. At all, at all. Vai ficar mais ou menos assim. All. Então, veja aqui. The purchase in the soul and never stops at all. Tá muito legal. A gente tem as rimas aqui. Vamos marcar as rimas também, pra não perder de vista. Ó. Hope is the thing with feathers. The purchase in the soul. Então, temos soul e ou. Tá vendo que não faz som de ao, né? É ou. Por isso que é legal as poesias. Vocês podem ver muito bem o som das coisas. The purchase in the soul and never stops at all. Vai falar at all, porque a gente quer rimar com soul. Faz um som mais forte. Agora, feathers e words não rimam. Os dois terminam em S. Vai ficar com esse S no final, mas não rima, ó. Não tem nada parecido aqui, ó. Não é uma rima, ok? Você pode perceber, tá? Que tem um som que se repete aqui nesse verso. Presta atenção comigo. Hope's the thing with feathers, the purchase in the soul, and sings the tune without the words, and never stops at all. Percebeu qual que é o som? O som que se repete é o som de S, que é o som do S, ó. Hopes, the thing with feathers, tem som de F também. The purchase, in the soul. Ele provavelmente tá ali pra gente pensar em pássaros. Agora a gente vai pra uma parte pesada do poema. Vamos lá. And sweetest in the gale's heart. Então, uma palavra aqui difícil. Temos gale, que significa tempestade, tá? É um outro tipo de palavra para tempestade. Forte. Temos aqui sweet, que significa doce. O adjetivo, né? Quando algo é doce. Se for a coisa doce, né? De comer o doce, substantivo é candy. Mas o sabor doce é sweet. Tá usando esse sufixo est, sweetest, que significa o mais doce. Quando a gente usa esse est, é pra falar o mais. Ah, Sofia, mas mais em inglês não é more ou most? Pois aí que tem vários problemas, né? Quando as palavras são pequenas em inglês e a gente quer falar o superlativo o mais de todos, a gente usa est no final. Igual uma palavra que você conhece, que é best. Esse é meu S, tá? Tá tudo junto. Best é o melhor. Meu melhor amigo, my best friend. Se eu quisesse falar, por exemplo, o mais feio, eu ia falar ugliest. Né? Ugliest. Ou, por exemplo, o mais alto, tallest. He is the tallest in class. Ele é o mais alto da turma. Então, a gente usa esse est. Se a palavra for muito grande, por exemplo, beautiful, aí a gente usa most na frente. She's the most beautiful girl in the world. Ela é a menina mais linda do mundo. Mas se a palavra for pequena, a gente coloca est no final, tá bom? And sweetest in the gale is heard. E o mais doce na tempestade é ouvido. Heard, hear é ouvir. Daí quando tá no passado fica heard e é ouvido, né? Então, foi ouvido. Na verdade, não tá nem no passado aqui, tá? Tá no particípio. Então, alguém ouviu e agora essa tempestade tem uma característica, né? Foi ouvida. And sweetest in the gale. Tá vendo que são tensão de A? Porque a gente usou a letra E no final. Daí não fica né? Fica som de A. Gale. Gale. Por exemplo, na palavra mat é um tipo de tapete em inglês. Se a gente coloca aí no final, fica mate. Tipo classmate. Colega de sala, por exemplo. Né? Um colega, um amigo, mate. Tem essas regras em inglês. Bem legal saber, tá? Is heard. Heard. Uma sílaba só. Terminou aqui. Opa, na verdade, olha aqui, ó. Lembra que eu tinha falado pra vocês, né? Se tem duas vogais, eles vão se juntar. Gales heard. Gales heard. Porque do som do L vai passar pro som do I, tá? And sweetest in the gales heard.
And sore must be the storm. Olha como ficou pesado o poema agora. Antes era Hope's the thing with feathers, the perch is in the soul. E agora nós estamos com sore must be the storm. Que nós estamos falando agora de uma tempestade difícil. A gente vai usar essa palavra aqui, sore, que serve para falar de algo difícil e doloroso, tá? Tanto que a gente tem aquela outra palavra lá que é sorrow, que é um tipo de tristeza super melancólica. E a gente pode usar sore para falar, por exemplo, de sore throat, uma dor de garganta, aquela irritação, sabe? Isso é sore. Imagina todo esse sofrimento. E alguma coisa tem que ser sore, vamos ver. Sore must be the storm. Must é para falar deve. Então, algo deve ser assim, deve ser, be, lembra verbo to be, ser ou estar. And sore must be the storm. E difícil, né, e terrível tem que ser a tempestade. Agora ela usou a palavra tempestade mesmo, não gale, que serve para significar também. And sore must be the storm. Vem uma repetição de R's. Sore, storm. E o que você escuta numa tempestade que parece um som de R? É o barulho dos trovões, o barulho da tempestade. Então ela tá criando todo um ambiente aqui. And sore. Essa aqui é uma exceção da regra lá do ou, não fica sore, fica sore. Tem exceções nas regras, né? Como em todo idioma. Não reclama do inglês, que o português é pior. E temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem vários rimazinhas com 6 aqui. That could abash the little bird that kept so many warm. Então, né? Então, difícil tem que ser a tempestade que poderia, tá? Could é o passado de can é pode, consegue, de habilidades, né? Servindo para habilidades, e no inglês falado para pedir qualquer coisa. E o passado do can é o could, né? The could abash. Essa palavra que vocês também provavelmente não conhecem, abash é envergonhar. Envergonhar, enfraquecer algo, tá? Essa coisa assim, em sentido negativo, tá? Então, e horrível tem que ser essa tempestade para que ela que poderia abalar o pequeno pássaro. Que poderia, veja, ela tá colocando assim como se fosse, nossa senhora, né? Uma coisa assim que não aconteceria, provavelmente, tá? Could abash, tá? Abash. Olha como muda, né? Abash, 2 sílabas. The little bird. That kept so many warm. Manteve, keep é manter, tá no passado, manteve. Tantos, many é muitos, e so many é tanto ou tantos. So much tanto, e so many tantos. Tantos aquecidos, so many warm. Okay? That kept, não é kept, né? Kept, é junto, kept. Porque o som do p, é som de consoante, não tem nenhum som de vogal. So many warm. Heard rima com bird. E storm rima com warm, né? Warm. Storm, warm. Aqui vai fazer o mesmo som, tá? Não vai ficar warm. Não é som de é som de warm, tá? É importante que você saiba o que significam todas essas palavras, tá? Se você esquecer alguma coisa, pesquisa no dicionário de Cambridge, tá? De preferência, porque daí você não tem perigo de errar. Cambridge. Melhor dicionário para você aprender pronúncia e significado de palavras com exemplos. Continuando. I've heard it in the chilliest land and on the strangest sea, yet never in extremity e ask a crumb of me. Vamos lá, aqui a gente tem I've heard it. Então, hear a gente sabe que é ouvir, e heard, tá? Também no particípio aqui, não é passado, é particípio. Porque a gente tem aqui uma estrutura do present perfect, do inglês. No português, a gente não tem essa estrutura, que é o presente perfeito. Então, o que significa perfeito? É algo que foi feito até o fim, uma ação que aconteceu no presente. É diferente de eu falar, por exemplo, eu gosto de chocolate. Porque se eu gosto de chocolate, tá no presente. É uma coisa da minha personalidade. Eu lavo roupa toda semana. É uma coisa da minha rotina. Não é uma coisa que aconteceu mesmo. Tipo, aconteceu agora, né? Se eu derrubasse essa caneta aqui agora,
eu posso usar present perfect, porque foi uma coisa que aconteceu, de fato, no momento presente, ok? A estrutura é I have heard. Então, ele usa o have como auxiliar. Eu tenho ouvido, algumas pessoas traduzem, mas às vezes pode dar esse sentido de eu tenho feito tal coisa por tanto tempo, uma ideia um pouco de várias ações, mas ele também pode ser traduzido como simplesmente um passado no português, porque não tem outro jeito de traduzir. Eu ouvi. It. Então foi isso que ouviu, ó. Ela ouviu isso daqui. It. Esse it vai se referir à esperança, né? Que ela já tá falando lá, né? A esperança ao passarinho, né? Que tá mais próximo aqui, né? Que no caso ela tá usando o passarinho pra falar da esperança. Em português, a gente traduziria como eu o ouvi. Eu o ouvi. Opa. Esse o é o it, tá? Tem pessoas que falam assim no português falado, eu ouvi ele, né? Ele e o passarinho. Tá tudo bem falar assim no português falado, gramaticalmente correto em português, eu o ouvi. I heard it in the chillest land. Então, eu ouvi, usando como dentro também, na, que aqui em inglês eles separam em a. No português a gente junta para falar na. Chillest, mais um est no final. Chill pode ser usado como algo frio, arrepiante, algo que dá um pouco de medo, tá? Então, chillest vai ficar assim, o mais amedrontador, o mais frio. E a land é a terra, por isso que a gente tem a Disneyland, que seria a cidade da Disney, a terra da Disney, né? Land vai falar sobre um lugar, uma terra, um lugar onde se pode estar, viver. Aqui ele vai falar junto, I've heard it in the chillest land. And on the strangest sea. Agora ele vai usar on para falar do mar, porque no mar a gente geralmente pode usar on, né? Porque você fica meio que na praia, você fica em cima. Ou se você tá em um barco, você fica em cima do mar, certo? And on the strangest sea. And on the strangest sea. Perceba que nós temos aqui esse est de novo, pegando o strange, que é estranho, e falando o mais estranho. Yet never in extremity. Yet never in ex. Vamos ver como é que tá a sílaba forte. Extremity. Vamos parar aqui mesmo, tá? Unity. Gente, olha aqui. A gente não pronuncia extremity. A gente não pronuncia extremity. Nem extremity. Não é no mi. Obviamente é aqui, ó. Extremity. Vamos parar aqui. O resto fica como... Só ressoa no ouvido. Não fica forte. Yet never in extremity. Yet significa ainda, tá? Ainda. Ainda nunca na extremidade. Mais extremo, tá? It asked a crumb of me. It. Veja que aqui é a palavra asked. Tem algumas palavras que terminam em ed em inglês que nós fazemos som de ed, outras só de d e outras de t. Aqui é um caso que a gente não vai fazer som de ed. Não é asked. 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 Então, vai ficar junto. A crumb of me. Ele, ou seja, o passarinho, né? Esse it se referindo ao pássaro, pediu, ask além de perguntar é pedir, uma migalha. Crumb é migalha. Crumbs of bread, migalha de pão. Of me, de mim. Vamos ver as rimas agora. Land não rima com nada. Sea rima com me. See, me. Extremity, T.
Aqui tem som de I, mas não vai fazer rima, tá? Porque pra fazer rima precisa mais do que só um I no final. Si, extremity, não. Mi, si, dá pra rimar, porque são duas palavras pequenas, ok? Agora nós podemos recitar esse poema de uma forma um pouco melhor, porque a gente sabe ali onde que vai se juntar as palavras, e isso vai melhorar muito sua pronúncia. Então eu quero que você faça junto comigo isso, tá? Vamos lá. Eu vou ler e eu quero que você pause e tente imitar o jeito que eu leio, exatamente igual eu estou lendo, a mesma entonação, tá? Não leia como se fosse um texto normal que você tá lendo, tá? Leia como se fosse realmente uma poesia, com ritmo e tudo mais. Hope is the thing with feathers. E aí você segura pra falar o próximo, tá? Mesmo quando você for pausar. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Você pode decorar também. Como que você faz pra decorar? Tampa 1. Hope's the thing with feathers that perches in the soul. Tampa. Hope's the thing with feathers that... Meu Deus, como é que é aquela palavra nova que eu aprendi mesmo? E aí você vai memorizar as palavras de verdade, não só achar que você tá memorizando, né? É muito importante isso. That... Esqueci, fica tentando lembrar. Até que uma hora vai vir alguma coisa, ou se não vir, aí você olha de novo e vai. That perches in the soul and sings the tune without the words and... Meu Deus, o que era mesmo? E agora? O que ela faz ou não faz? Never stops at all. Então isso faz você ter um conhecimento sobre o que ela tá querendo dizer nesse texto, que é que a esperança é uma coisa com penas, empolera na alma, canta um tom sem palavras, não é descrito, você não consegue explicar muito bem, mas nunca, nunca para, de jeito nenhum. At all significa de jeito nenhum. She never stops at all. And sweetest in the gales heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. E o mais doce na tempestade é ouvido. Então, ouvido por pessoas, é escutado. E isso nas tempestades, mesmo nos tempos difíceis, a esperança é ouvida. E tem que ser muito, muito difícil para envergonhar o passarinho. Só vai envergonhar. Não vai acabar, não vai matar, não vai acabar com ele. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Então aqui a gente vai ter, né, que foi, né, eu escutei já nos lugares mais estranhos, mais frios, mas nunca me pediu nenhuma migalha. Então ela tá ali, não te pede nada em troca. E esse passarinho da esperança que fica cantando e dentro de você. Olha que coisa linda. Eu vou ler mais uma vez. Dessa vez você vai poder recitar junto comigo e depois recitar sozinho também, vou ler inteiro, tá bom? Vamos lá? Hope is a thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chilliest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Espero que você tenha gostado dessa aula. Como exercício extra, você pode somente ouvir eu falar esse poema e tentar reescrevê-lo da maneira correta no seu caderno. Dessa forma, você pode praticar também a sua escrita em inglês, de acordo com as regras, né, gramaticais. Não esquece de me seguir e me acompanhar nas redes sociais para mais aulas gratuitas como essa e para tirar o seu inglês do nível intermediário de uma vez por todas. Bye, bye!